Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui publicamos uma nova história bíblica toda semana, trazendo relatos emocionantes, inspiradores e cheios de ensinamentos para fortalecer sua fé. Agora prepare seu coração, porque a história de Abraão está prestes a entrar em uma fase ainda mais difícil. A promessa foi feita, mas os anos continuam passando e nada acontece. Quanto tempo você conseguiria esperar por algo que Deus prometeu? Dias, meses, anos. Abraão esperou décadas e sua maior prova estava apenas começando. Depois da promessa das estrelas, depois das palavras maravilhosas que ouviu naquela noite, Abraão acordou cheio de esperança. Talvez aquele fosse o ano, talvez finalmente chegasse o filho prometido. Mas o tempo passou e nada aconteceu. Uma estação veio, depois outra, depois outra. Sara continuava sem filhos. As rugas aumentavam, os cabelos embranqueciam e o silêncio parecia cada vez maior. Muitas pessoas conseguem acreditar quando tudo está acontecendo rapidamente. O difícil é continuar acreditando quando nada muda. E Abraão estava vivendo exatamente isso. Todos os dias ele olhava para Sara. Todos os dias lembrava da promessa. Todos os dias esperava um milagre. Mas o milagre parecia distante. Enquanto isso, Ló vivia próximo de Sodoma. Quando escolheu aquelas terras férteis, tudo parecia perfeito. Os campos eram verdes, os rebanhos prosperavam, os negócios cresciam. Parecia a decisão mais inteligente, mas existia um perigo escondido. A cidade de Sodoma estava mergulhada na maldade. O pecado dominava aquele lugar. E aos poucos, Ló foi se aproximando cada vez mais daquela influência. Primeiro, armou sua tenda perto da cidade. Depois, começou a frequentá-la. Depois, passou a morar nela. Sem perceber, estava cada vez mais envolvido com um ambiente perigoso. E então aconteceu algo que mudaria tudo. Uma enorme guerra explodiu naquela região. 4 reis poderosos invadiram cidades inteiras. Exércitos atravessavam desertos. Fortalezas eram destruídas. Povos inteiros fugiam. O medo se espalhava. E Sodoma estava no caminho daqueles conquistadores. O ataque foi devastador. Os soldados invadiram a cidade. As ruas viraram um campo de batalha. O fogo consumia construções. Os gritos ecoavam por toda parte. Pessoas corriam desesperadas. Famílias eram separadas. E no meio daquele caos, Ló foi capturado, amarrado, levado como escravo. Sua esposa chorava, seus filhos gritavam, os soldados empurravam os prisioneiros sem misericórdia. A cada passo para longe de Sodoma, a esperança parecia desaparecer. Ló acreditava que sua vida havia acabado. Dias depois, um sobrevivente chegou ao acampamento de Abraão. Estava exausto, coberto de poeira e quase sem forças. Quando finalmente conseguiu falar, trouxe uma notícia terrível. Ló foi levado cativo. O silêncio tomou conta do acampamento. Abraão sentiu o coração acelerar. Seu sobrinho estava nas mãos de inimigos cruéis. Naquele momento, Abraão poderia ter dito que ele escolheu esse caminho, mas o amor falou mais alto. Abraão reuniu seus homens. Eram 318 guerreiros treinados. Não era um grande exército, nem uma força poderosa, mas era tudo o que ele tinha. Naquela noite, partiram. Atravessaram montanhas, cruzaram vales e seguiram rastros até finalmente localizar o acampamento inimigo. Os reis vencedores celebravam e acreditavam estar seguros. Os prisioneiros estavam acorrentados e Ló estava entre eles, sem esperança. Então, a escuridão da noite foi quebrada. Abraão atacou. O combate começou. Espadas se chocaram e homens gritavam. O elemento surpresa mudou tudo. Os inimigos começaram a fugir. A vitória parecia impossível, mas Deus estava lutando por Abraão. E naquela madrugada aconteceu o milagre. Ló foi libertado, sua família foi salva, e todos os prisioneiros voltaram para casa.
Após a vitória, algo misterioso aconteceu. Um homem apareceu. Seu nome era Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho, abençoou Abraão e declarou: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Aquele encontro durou pouco, mas deixou uma marca profunda. Era mais uma confirmação de que Deus estava conduzindo sua história. Mesmo após tantas experiências, ainda existia uma dor. Abraão continuava sem filhos. Então Deus voltou a falar: Não tenha medo, Abraão. Eu sou seu escudo, sua recompensa será muito grande. Mas Abraão respondeu com sinceridade: Senhor, de que me servem tantas bênçãos se continuo sem herdeiro? Era o grito guardado em seu coração. Então Deus fez uma nova promessa, mais clara e poderosa: Seu herdeiro virá de você. Os anos continuavam passando. Sara observava tudo. Via Abraão envelhecer, via a promessa demorar, via o tempo correr. Até que um dia tomou uma decisão. Chamou Abraão e disse: Talvez Deus queira cumprir a promessa através de Agar. Agar era serva egípcia de Sara, jovem, saudável, capaz de gerar filhos. Abraão ouviu, pensou e aceitou. Naquele tempo isso era culturalmente permitido. Mas nem toda solução humana está alinhada ao plano de Deus. Pouco tempo depois, Agar engravidou. Quando descobriu a gravidez, seu coração se encheu de orgulho. Pela primeira vez, ela possuía algo que Sara nunca teve: um filho. E isso mudou tudo. Sara começou a perceber mudanças, olhares diferentes, atitudes diferentes, pequenos gestos, pequenas provocações. Agar já não parecia a mesma. Agora ela carregava o filho de Abraão, e isso alimentava sua confiança. A tensão cresceu dentro da casa. Cada dia era mais difícil. Cada refeição era desconfortável. Cada encontro trazia novas feridas. Até que Sara explodiu. Seu sofrimento acumulado durante décadas veio à tona. Ela não suportava mais aquela situação. A dor da esterilidade, a espera da promessa, a gravidez de Agar. Tudo se misturava em seu coração. O ambiente tornou-se insustentável. Sentindo-se pressionada, Agar fugiu para o deserto, sozinha, grávida, sem direção, sem proteção, sem saber o que fazer. Mas ali aconteceu algo extraordinário. O anjo do Senhor apareceu, chamou-a pelo nome e mostrou que Deus não havia se esquecido dela. Também prometeu bênçãos para seu filho, um menino que receberia o nome de Ismael, porque Deus havia ouvido seu sofrimento. Agar voltou, e no tempo certo, seu filho nasceu. Abraão tinha 86 anos, quando segurou Ismael nos braços. Seu coração se encheu de alegria. Talvez ele acreditasse que finalmente a promessa havia chegado. Mas Deus ainda tinha outros planos. Abraão agora tinha um filho, mas o filho da promessa ainda não havia chegado. E quando tudo parecia resolvido, Deus faria algo surpreendente. Mudaria o nome de Abrão para Abraão. Mudaria o nome de Sarai para Sara. E anunciaria um milagre tão impossível que até Sara iria rir. Na próxima história, você verá a visita dos 3 mensageiros, a destruição de Sodoma e Gomorra e o emocionante nascimento de Isaque. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: o tempo de Deus é perfeito. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana teremos uma nova história bíblica emocionante para fortalecer sua fé. E a parte mais emocionante ainda está por vir.